Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Hoje vamos estar falando sobre a Parashá Vaet Hanan, que significa eu supliquei. Esta Parashá, irmãos, como todas elas são importantes, nessa Parashá ela tem o Shema, e ela é a marca registrada, do nosso chamado, do nosso ministério. E eu quero começar mostrando para os irmãos uma coisa interessante, tá? O que você faria se o Senhor dissesse para você não? Engraçado fazer essa pergunta, né? Porque a gente pressupõe que o Senhor vai falar para a gente sempre sim. E de repente nós temos uma situação aqui em que o Senhor vai falar não. Olha que coisa! Vamos ver o texto? Deuteronômio 3, 23 e 24 diz assim: também eu pedi graça ao Eterno nesse mesmo tempo, dizendo: Eterno Criador, já começaste a mostrar ao teu povo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Elohim há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Aqui tem uma coisa interessante, irmãos, que nós fazemos aquilo que Moshe fez. Nós tentamos convencer o Eterno com nossa argumentação. Então a gente vai e fala assim: Senhor, o Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Quem é como o Senhor no céu e na terra? Me dá graça aí, Senhor. Tem misericórdia de mim. E interessante, irmãos, que ele usa toda essa argumentação, fala das obras, dos feitos do Senhor. E aí ele continua dizendo uma coisa interessante: rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está ali do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Eu não sei se vocês perceberam o que Moshe está pedindo aqui. Quem já viu o mapa de Israel sabe que Moshe está pedindo para ver do sul até a fronteira norte, lá em cima. Ou seja, Senhor, deixa eu percorrer toda a terra. Ele não está pedindo qualquer coisa, irmãos. Moshe está pedindo ao Eterno que ele possa ver a terra como um todo. Olha só o pedido de Moshe, muito interessante. E Moshe relatando diz assim: porém o Eterno dignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes me disse: basta. É interessante, irmãos, que o Senhor diz para ele assim: não adianta argumentar, pode ficar quieto que eu não vou atender o teu pedido. Olha, que coisa! E olha que Moshe era um homem que estava em contato direto com o Eterno. E agora o Eterno diz para ele: não. É o teu último pedido e eu não vou atender. Olha que interessante, irmãos. Você lembra que quando alguém vai morrer, geralmente alguém fala assim: você tem um último pedido para a gente atender? Aqui o último pedido dele foi negado. Olha só que coisa interessante essa. Eu gostaria que você pudesse parar para pensar nisso. Porque nem sempre, irmãos, o Senhor vai nos dizer sim. Vai chegar um momento que Ele vai dizer para a gente não. É porque o Senhor é ruim? Não, Ele quer nos proteger de algo. Quando Ele precisa nos proteger, o que Ele faz? Ele impede que uma coisa aconteça porque Ele já viu o futuro. Sabe-se lá o que ia acontecer com Moshe quando ele visse a terra? Certamente ele iria ficar maravilhado com o que ele ia ver. E ele dizia assim: Senhor, me deixa viver mais uns anos aqui, eu estou com 120, quem sabe a gente dobra, né? São 240. Olha só que coisa interessante essa. Então, quando o Senhor disser não, entenda isso como uma bênção para a sua vida, para a nossa vida. Para que a gente não fique aborrecido com o Senhor. O Senhor não está me dando o que eu quero. Verdade. Às vezes Ele não dá o que a gente quer, mas o que nós precisamos. Porque querer é uma coisa e necessidade é outra, irmãos. Nem sempre o que eu quero é bom para mim. Imagina
eu já citei esse exemplo aqui, mas eu acho que é um exemplo bom para a gente citar aqui. Imagina uma pessoa hoje, aqui dentro da congregação, recebendo aí 5 milhões de reais. Ainda bem que nós vamos falar, isso é $1 milhão, tá? 5 milhões de reais. Uau! Agora eu estou. O que eu vou fazer agora? Eu vou viajar para onde primeiro? Israel. Tá vendo? Já vai viajar para Israel. Presta atenção, irmãos. O quanto a gente precisa se proteger desse tipo de coisa. Rabino, você quer dizer que eu não vou receber $1 milhão? Não, você vai receber sim, em nome de Jesus, você vai receber. Mas você vai receber esse dinheiro para você ter a consciência, a forma correta de poder pegar esse dinheiro e aplicar nas coisas certas e no tempo certo. Os irmãos estão entendendo isso? Então, Moshe aqui já tinha, o chamado dele tinha encerrado. O tempo dele na terra já tinha encerrado. Por isso, o Senhor falou assim: chegou a hora de você partir. Olha só que coisa interessante. E Moshe vai partir, o Senhor vai falar assim para ele: ó, você vai subir até o monte, ao cume do monte de Pisga, levanta os teus olhos, olha ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente e vê com os teus olhos. Você vai ver daqui para lá, mas passar o Jordão, você não vai. Então veja, irmãos, que o Senhor já estava dizendo isso para ele, estava dizendo o seguinte: ó, você vai enxergar a terra, você não vai pisar na terra. E aí, irmãos, tem uma passagem na Brit Hadashah em que Yeshua está com seus discípulos e ele se transfigura diante deles. E duas pessoas aparecem ali. Alguém lembra quem é? Moshe e Eliyahu, Moisés e Elias. De certa forma, o Senhor então cumpriu a ele tardiamente. Ele pisou em Jerusalém para estar ali com Yeshua, em Israel, estando ali com Yeshua. Os irmãos entenderam? Então, na realidade, irmãos, existem formas diferenciadas do Senhor cumprir aquilo que Ele promete para a gente. Nem sempre é da forma como nós achamos que a coisa vai acontecer, porque nós temos uma visão muito limitada de todas as coisas. Nós não conseguimos compreender a largueza, profundidade, a altura daquilo que o Senhor tem, e nós ficamos presos à nossa visão, que é muito curta, mas o Senhor está enxergando o futuro, e isso é muito importante a gente entender nesse primeiro momento, quando o Senhor diz para ele assim: não, eu não vou te dar aquilo que você está pedindo. E o interessante aqui é a maturidade de Moshe para receber isso. Ele não vai ficar chateado, ele não vai sair gritando, ele não vai pegar e ficar sapateando e falar: ah, Senhor, o Senhor não me ama mais, porque agora eu queria, meu último pedido você está me negando. Os irmãos entendem isso? Moshe não tem essa postura, é um homem maduro. Ah, porque o Senhor não me deu isso, eu não vou mais na igreja. Ah, porque o Senhor me negou, tal coisa assim, eu não vou mais servir a Ele. Como diz a Rebelde, né? Não vai nem abalar o trono, não vai nem sentir na sala do trono, como se a gente fosse a última bolacha ou biscoito, não sei, cada uma hora o biscoito, uma outra bolacha, é o último lá do pacotinho, né? A gente se acha muito importante. E nós achamos que nós vamos usar isso para negociar, para subornar o Senhor. Misericórdia, irmãos. Então tudo isso aqui é muito interessante. Muito interessante. Por isso, irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos hoje parar para pensar nisso. Nós temos que alcançar uma maturidade espiritual tão grande, que aconteça o que acontecer, nós temos que dizer assim, como Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é maturidade espiritual. Isso é saber que tem alguém no controle, não sou eu e não é você. Entende isso? Então nós precisamos alcançar esta maturidade na nossa caminhada, para a gente chegar no fim da vida e falar assim: eu entendo que eu cheguei no final,
Agora eu só quero ser reunido aos meus pais. Essa também, ser reunido aos pais, é uma expressão rabínica, uma expressão da Torá, que significa o seguinte: eu vou ser ajuntado aos meus patriarcas na eternidade. Eu, como judeu, vou para a eternidade para estar com aqueles que deram início à nação de Israel. É o significado dessa frase, tá certo? Alguma pergunta? Porque eu vou mudar de assunto. Só pôr um pontinho aqui, na verdade poupou muito o Moshe, né? Porque ele já estava muito desgastado com o deserto, com aquele povo que, né, só fazendo coisa errada. Agora imagina entrar em Canaã, o povo espalhado, porque uma coisa é o povo todo mundo juntinho, o controle tá, ainda dá para você controlar. Agora imagina cada um na sua casa, fazendo coisa errada. Quer dizer, o desgaste desse homem ia ser muito grande, né? E outra, ia entrar na terra e falar, desaloja os moradores, aí deixar os vizinhos tudo junto, morando junto. Quer dizer, olha o desgaste que Moshe ia ter, não ia ser alegria para ele, ia ser mais tristeza do que própria alegria. Olha quanto o Eterno poupou, por isso que ele vai pedir aqui, por favor, me deixe entrar. Se eu falar, basta, eu aguento mais chover, eu não vou deixar. Chega. Eu conheço o futuro, você conhece que você vai ficar, vai ter um treco lá dentro. É verdade. Né? Então a gente tem que parar para pensar que o Eterno conhece o futuro, né? E poupou a vida dele muito, porque o povo ia continuar com rebelião ali dentro. É verdade. Não ia parar, né? É. Só lembrando, irmãos, que aqui eles estão na fronteira, está na hora de entrar na terra, e Moshe quer porque quer levar eles para dentro da terra. Mas, como a Rebecca falou, imagine esse povo espalhado, cada um fazendo uma coisa diferente e começando a pecar, e o Senhor tem que trazer justiça e juízo contra eles. Misericórdia, irmãos. Então isso aqui é uma coisa séria, que o Moshe já estava realmente no final, ele não precisava suportar mais desgosto, né? Não só de desgosto, que a gente fica triste, né? Quando você vê uma pessoa que você ensina, que você discipula, que você faz tudo por essa pessoa, e essa pessoa vai por um caminho totalmente diferente. Dói isso muito no coração. Por isso, Moshe continua dizendo assim: e agora, Israel, capítulo 4, verso 1: ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprides, a fim de que vivais, entreis e herdeis a terra que o eterno Elohim de vossos pais vos dá. Irmãos, quer receber a herança? Qual que é a fórmula para receber a herança? Está aqui, ó. Ouve os estatutos e os juízos e cumpra. Ouve e cumpre. E o que mais? Não tem mais nada. Só isso aqui já é suficiente para que nós possamos ter três coisas, né? Na verdade são três coisas: para que nós tenhamos vida, para que nós possamos entrar na nossa promessa e herdar a terra, porque entrar é uma coisa e receber é outra. Quantas vezes a gente entra e não recebe? Por quê? Porque desobedeceu. Então, uma coisa que nós vamos parar de fazer é querer ajudar o Senhor. Olha só que coisa interessante, irmãos. Os irmãos se lembram que Isaac manda seu servo buscar, Abraham manda o seu servo buscar uma noiva para Isaac. Ele fala assim: você vai na casa dos meus pais buscar uma noiva. Eliezer ora e fala assim: Senhor, que aconteça assim, assim, assim. Ele chega e uma moça se oferece para tirar água para os cabelos dele. Aí ela está tirando água e dando para os cabelos dele. São pouquinhos, são só 10 cabelos. Cada um bebe 70 litros. Pouca coisa, né? Mas tudo bem. Então ela está lá com o cântaro tirando água para os cabelinhos, e os homens estão tudo assentados, encostados lá olhando. E aí alguém já perguntou assim: que coisa feia, aquele monte de homem, ninguém ajudou? Acho que alguém ajudou e falou:
Eu estou vendo um milagre ali. Fica quieto aqui. Que o milagre tem que consumar. Quando ela tirou água, os cabelos estavam saciados. Aí ele falou assim: minha filha, vem cá agora, porque eu sei que você é a pessoa que o Eterno mandou para ser esposa do meu Senhor. Ele não foi ajudar o milagre a acontecer. Ele esperou consumar a oração que ele fez. E pense bem, uma menina desconhecida, chega uma caravana com 10 cabelos. Ele vai para tirar água para o cabelo, ela fala assim: não, eu posso tirar para o senhor, eu vou ajudar vocês aqui. Eu conheço aqui a fonte, eu vou lá para fazer isso. Quem faz isso? Os irmãos estão entendendo? Então tem que esperar a coisa acontecer, irmãos. Tem que esperar. Por isso, nós temos que ouvir, obedecer, entendeu? Para que a gente possa ver o milagre acontecer. Então, veja bem, irmãos, continuando essa leitura aí, o verso 2 diz assim: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Eterno, vosso Criador, que eu vos mando. Essa passagem aqui, ela se repete em que livro da Bíblia? Apocalipse. Só que em Apocalipse ele está ligado à maldição. Aqui ele está na sua forma simplificada. Lá está ligado à maldição. Então quem tira ou acrescenta, vai vir uma maldição sobre a vida desta pessoa. E por que, irmãos? Quem somos nós para pegar e acrescentar ou tirar alguma coisa das Escrituras? Por isso, irmãos, o papel de quem é tradutor é muito importante. Uma coisa que deixa a gente assim arrepiado quando nós lemos nos originais e vamos ler as traduções, é que quem fez a tradução ou estava dormindo ou não sabia o que estava fazendo, porque tem coisas assim que são de arrepiar. A começar pelos nomes. O nome não se traduz, o nome ele se translitera. Por quê? O nome ele fala da essência de uma pessoa, e não se pode mudar a essência de alguém. Os irmãos entendem isso? Por exemplo, vou usar o Leonardo como exemplo, se você me permite, tá? Leonardo está aqui, aí eu vou falar assim: Joaquim, preciso falar com você. O Leonardo vai atender? Ele vai atender ou não, irmãos? Não. Por que o Leonardo não vai atender? Porque o Leonardo não é o Joaquim. Os irmãos entenderam isso? Mas os tradutores da nossa Bíblia, da Bíblia cristã, o que eles fizeram? Eles pegaram esses nomes e mudaram. Um exemplo disso: na língua hebraica não existe a letra J. Vários nomes estão traduzidos começando com a letra J. Entendeu? O próprio Joaquim, que eu citei aqui, tem esse nome na Bíblia, só que o nome dele é Yehoaquim. Jeremias, Irmiahu. Ioná, que é Jonas. Os irmãos estão entendendo isso? Então quando você pega isso, você vê que este mandamento aqui, esta ordem que foi dada aqui, foi quebrada. Não pelo povo de Israel, porque o Senhor falou para a gente se preservar, mas aquelas pessoas que traduziram a nossa Bíblia, quebraram esse mandamento aqui e fizeram um mal terrível para a humanidade, porque desfiguraram e retiraram a judaicidade da Bíblia, ou pelo menos tentaram fazer isso. Entendeu? Então, por exemplo, a palavra, o tetragrama, foi traduzido Jeová, Iavé, Javé. O tetragrama não tem vogal, é só consoante. IH, VH. Se não tem vogal, não tem pronúncia. A pronúncia se perdeu, então nós não temos como pronunciar. O que a gente faz? Nós substituímos por o Eterno, ou Hashem, que significa o nome. Os irmãos estão entendendo?
entendendo? Esse mandamento aqui é para que, chegando na terra, eles pudessem preservar tudo aquilo que tinha sido dado pelo Eterno para Moshe na Torá. Tem um exemplo até forte no Salmo, eu não vou lembrar agora, mas depois eu pego. Que o nome do Eterno é Iá. Um dos nomes do Eterno é Iá. E lá no Salmo, como eles colocaram J, tá já, né? Parecendo que o Eterno é já, o Eterno é rápido. Mas não é, é o nome Iá, que é de Aleluia, né? Que é o nome do Eterno. Então, quando colocaram já, para nós já é agora. Mas é um dos nomes do Eterno. Olha a confusão que dá. Aí o cara vai para o púlpito e prega, e o Eterno é já, e tá. Você fala, ai, Senhor, tira esse cara daí. Porque já misericórdia, por causa da tradução. Mas, infelizmente, é a tradução. Então, cuidado. Deixa eu falar num pouco menor. A gente acrescentar. Tem uns provérbios que a pessoa fala assim, então, está escrito na Bíblia que quem cedo madruga, o Eterno ajuda. Não existe isso na Bíblia. Tem uns provérbios que está fora aí, que a pessoa fala que está dentro da Bíblia. Isso é acrescentar. Ela cita como se estivesse. Se estivesse na Bíblia. Aqui é outro específico, gente. Né? E fora outros que a gente vê por aí que fala que está na Bíblia, né? Mas assim, o cuidado que a gente tem que ter de não ser papagaio, de repetir o que o outro está falando. E estudar a palavra. É isso que a gente faz na Torá aqui. A gente vai nas minúcias aqui, você está lendo o texto, está estudando. Porque misericórdia, para errar é um pulinho, né? Porque você só fica repetindo o que o outro está falando. Sim, e só completando o que a Rebésia está falando, o texto da Torá diz que isso não pode ser feito, esse tipo de mudança não pode ser feito, para que nós possamos guardar os mandamentos. Então, a pureza do texto nos leva a guardar. Os irmãos estão me entendendo? Quando um texto é puro, eu tenho um entendimento pleno dele, aí eu posso obedecer de forma segura. Então isso aqui é muito importante para nós, porque isso vai fazer com que eu e você possamos entender as palavras que estão na Torá, na Brit Hadashah, e obedecer com segurança, porque isso aqui significa isso, não significa aquilo. Os irmãos entenderam? Então, quando uma tradução é mal feita, na hora de fazer a exegese do texto, que é quebrar o texto em pedacinhos e interpretar o texto, a interpretação dele se torna errada. Entendeu? Então, tem muitos exemplos disso aqui, e eu não quero me delongar aqui, mas eu gostaria só que os irmãos pudessem entender que isso aqui é uma coisa muito importante para nós. Por isso nós nos debruçamos sobre os originais, nós vamos lá para as palavras dos nossos sábios, nós vamos ver o que os rabinos dizem sobre aqueles textos. Para quê? Para na hora da interpretação a gente não errar, para ninguém sair falando coisa errada por aí, porque senão a pessoa vai e fala coisa errada e vai aquele monte de gente atrás. E aí o errado fica como certo, e o certo como errado, por causa de uma tradução mal feita. Deixa eu dar um pontinho aqui também. Liga o microfone. Outra coisa, a gente fala muito das festas bíblicas, e muitas vezes as pessoas não aceitam as festas bíblicas, né? Não é festa judaica, é festa bíblica, que foi instituída pelo Eterno. E aí, vamos lá para a tradução em Atos 2. E cumpriu-se o dia de Pentecostes, né? Que é o 50º dia. Só que se tivesse a tradução correta, saberia que ali era a festa de Shavuot, que os discípulos estavam cumprindo a festa de Shavuot, que as festas não foram eliminadas por Yeshua. Yeshua não aboliu nada, pelo contrário. Então, assim, olha o erro de tradução, olha o que surgiu. Porque a gente já vê que ali era a festa de Shavuot, estavam todos reunidos no mesmo lugar, esperando o dia da festa, né? Então, olha o que deu aí. Deu nomes até de coisas que não tem nada a ver. Eu sou pentecostal, eu sou, né? Tal. E a gente já sabe aí. É verdade. E, inclusive, uma das coisas mais bizarras que tem é a palavra Mashiach, que ela vem
que significa ungido. Yeshua HaMashiach, Yeshua o ungido. Em português, em inglês, ficou Jesus Cristo. Fica parecendo que Cristo é um sobrenome, mas ele não é um sobrenome. Ele é um indicativo de quem ele é. Os irmãos estão entendendo isso? Então, quando se faz alguma coisa mal feita, até isso prejudica. Por quê, irmãos? Porque alguém achou que podia fazer algo e a pessoa não tinha essa capacitação. Só para você ter uma ideia, a palavra Cristo, ela vem do grego Christos, que significa ungido. Mas aí em português eles não traduziram. E como em português toda palavra seguida de S é plural, o S teve que cair para poder ser associado à palavra, ao nome que eles criaram, que é Jesus. Os irmãos entenderam isso? Então olha só o que fizeram, o movimento que eles tiveram que fazer, vamos chamar de ginástica, né? Fizeram uma ginástica muito grande para poder adequar isso para hoje chegar onde nós estamos. E aí nós temos uma outra questão. Eu já vou passar a palavra aqui para o Ramon, que ele quer fazer uma pergunta. Uma outra questão. Às vezes as pessoas perguntam assim: mas por que, Rabino, as sociedades bíblicas não fazem alguma coisa para corrigir isso? A resposta é muito simples, tá? Eles não têm coragem de fazer isso. E eu falo isso publicamente. Se qualquer sociedade bíblica quiser conversar comigo, o meu contato está disponível para você falar comigo, tá? Porque tem que ter coragem para dizer que vocês erraram todo esse tempo. Uma sociedade bíblica no Brasil que tem mais de 100 anos que está no Brasil. Imagine hoje se a gente lançar uma versão dizendo o seguinte: nós há 100 anos estamos errando, e só agora nós estamos certos. Imagine a revolução que isso vai dar. Por isso, isso é uma coisa muito séria. O diabo conseguiu fazer uma coisa terrivelmente grande a nível de erro de tradução das escrituras, o que hoje chegou numa solução que, para resolver, tem que derrubar tudo que foi feito no passado. Uma história de 100 anos. E quem é que vai querer assumir, como o pessoal diz, um BO desse? Ninguém vai querer assumir, irmãos, porque o pessoal não tem coragem de fazer isso, não. Os irmãos entenderam? Um erro, e alguém que não teve coragem de ir lá para corrigir. Olha só o problema que nós temos hoje aqui. E não é um problema do Brasil, é um problema mundial. Isso no mundo inteiro é a mesma coisa. Por isso que corrigir um problema desse, a pessoa tem que ter muita coragem, muito caráter, para chegar e dizer assim: eu errei. Eu errei. E agora eu quero corrigir o meu erro. Porque isso, irmãos, para um texto ser traduzido, por exemplo, um texto para ser traduzido do inglês para o português, precisa de cerca de 10 a 15 profissionais, que sejam pessoas que conhecem o inglês, mas têm que conhecer também a Bíblia para poder fazer a tradução. E mesmo com 10 a 15 profissionais, o povo ainda erra. Que bênção. Sua pergunta, Ramon? Então, é justamente sobre ser tão sério isso. Em Apocalipse, eu não estou me lembrando a passagem, mas diz sobre a questão da distorção da palavra. Que fala sobre o acréscimo e a retirada da palavra, né? Fala que sobre a distorção. Então, mesmo às vezes a palavra sendo tão clara, como a luz do sol, tem líderes que distorcem aquilo. Então, se aqui está dizendo que não pode retirar e pode acrescentar, imagine com quem distorce. Também é uma outra coisa. Deixa eu pôr um pontinho uma outra questão. Aqui, a nossa dificuldade. Olha só, para você pregar para alguém hoje falando Yeshua, é uma luta. E olha que o nome é o verdadeiro. Você tem que falar: eu estou falando Yeshua, mas se você conhece ele como Jesus. Isso não precisava acontecer. Se a gente tivesse uma Bíblia certa e com a tradução correta, a gente falaria Yeshua. Toda a humanidade ia saber que esse nome está dizendo que é Jesus, que é o Salvador. Que é o Salvador. Então a nossa dificuldade fica parecendo que é nós que somos errados. Nossa, mas que nome é esse? Eu nunca ouvi falar desse nome. De onde saiu esse nome? De onde saiu esse nome? Você entendeu? Fica parecendo que nós estamos inventando só por causa da tradução. Então vamos falar: eu estou pregando para uma senhorinha de idade, está com 80 anos, está no hospital. Eu tenho que chegar e falar:
eu estou falando em Yeshua, que talvez nem vai entender, mas eu estou falando de Jesus. Eu estou me referindo Então, a... você entendeu por quê? Porque ficou difícil. O errado ficou certo e o certo ficou errado. É verdade. E isso vai se abrangindo, né? Porque quantas pessoas estão deixando de receber bênção pela distorção da palavra? Sim. Se as festas bíblicas que nós comemoramos trazem bênção. Então, quantos líderes distorcem e falam que isso é só para o povo de Israel naquela época, sendo que a palavra ela é viva, ela está até hoje. Então, quantas pessoas estão sendo bloqueadas de receber por liderança? E muitos deles sabem que é real isso, que vale para hoje, né? Igual eu te falei lá que eu fui conhecer um lugar lá e estava o nome Yeshua, estava as 4 letras em hebraico, as letras do alfabeto. Numa igreja. Numa igreja. E não foi pronunciado. Então aquilo ali eu fiquei, ia ser muito impactante se o líder pronuncia Yeshua, né? Sim. Então não sei se é covardia, o que é isso, né? Que está retendo muita bênção, né? E só para a gente fechar esse comentário, para a gente mudar de assunto, só para os irmãos entenderem isso, essa distorção, não só na tradução, como na interpretação que o Ramon falou aqui, isso é tão sério que, falando das festas bíblicas, eles trocaram as festas bíblicas por festas pagãs, e ao invés de trazer bênção para dentro das congregações e igrejas deles, estão trazendo maldição. E isso assim, é uma coisa muito fácil da gente constatar, porque a gente vai fazer constatações. É só pegar e ver o que está acontecendo, entendeu? Então, tudo isso, irmãos, porque alguém resolveu quebrar esse mandamento aqui. Olha só que coisa, quebrou esse mandamento e olha só a cadeia de coisas que liberou através da quebra de um mandamento. Só que um mandamento que tem um peso muito grande, entendeu? Então, tudo isso, irmãos, como a Rebete disse, poderia ter sido evitado caso se tivesse feito a coisa certa lá atrás. Hoje nós não estaríamos falando sobre esse assunto, mas hoje o assunto é pauta aqui, por quê? Pela falta de obediência de alguém lá atrás. Ai, misericórdia, vamos lá. E Moshe continua, né? O seu relato dizendo que os vossos olhos têm visto o que o Eterno fez por causa de Baal-Peor, e todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Eterno vosso Elohim consumiu no meio de ti. Irmãos, eu queria que vocês pudessem entender esse relato de Moshe, porque Moshe está dizendo para os jovens, né, que estão diante dele, aquela geração que nasceu no deserto, está dizendo o seguinte: o Senhor é assim, peca contra ele pune. E nesse caso aqui, ele matou todo mundo. Ou seja, aquela imagem de que Senhor, ele é bonzinho, ele é maravilhoso, ele nunca vai fazer mal para mim. Ele não vai fazer não, mas o pecado que a pessoa comete vem atrás para poder exigir o pagamento, que é a morte. E Rabino Shaul fala disso, fala que o salário, a paga que o pecado dá é a morte. É simples isso. Os irmãos estão entendendo? Então, Moshe está fazendo um relato aqui, que Rabino Shaul vai estar dizendo a mesma coisa em outras palavras. E olha só, e quando eles foram para a terra, o que Moshe disse? Guardai-vos e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Irmãos, imagine um povo santo andando na terra. Somos nós, em nome de Yeshua. As pessoas vão olhar e vão falar assim: puxa vida, que legal a sua vida, que bênção, quando você fala alguma coisa, você é equilibrado, você é uma mulher sábia para dizer as coisas, se coloca a mão em alguma coisa e aquilo dá certo, que bênção a sua vida. Tem gente que vai ter inveja, obviamente, mas eu digo assim, quem tem um pouco mais de consciência vai falar assim: puxa vida, como que você consegue tudo isso? E aí a Torá tem a resposta: quando a gente guarda para cumprir. Então veja que tudo isso aqui vai ficar patente aos olhos das pessoas. Eles vão dizer: este grande povo é nação sábia de entendimento, pois que nação há tão grande que tenha
um Deus tão chegado como o eterno nosso Criador, todas as vezes que o invocamos, aqui tem uma outra coisa interessante. As nações vão olhar e vão dizer assim: vocês têm uma intimidade tão grande com o eterno, com o papai, que quando tem algum problema, vocês oram e o problema é resolvido. Olha só, irmãos, isso aqui é no nosso dia a dia, isso aqui é no contato que a gente tem com as pessoas, é nos lugares onde a gente vai. Você vai abastecer seu carro no posto, você está conversando com o frentista, de repente a pessoa soltou um negócio que ela está com problema, você bota a mão assim no ombro dela e começa a orar. Rabino, mas no posto de gasolina? É, no posto de gasolina mesmo, em qualquer lugar, no supermercado. A caixa está lá, né? Aquelas mocinhas atendendo, aquelas senhoras atendendo no caixa. Geralmente, né? Via de regra, a carinha delas não é muito boa, né? Elas estão sempre com probleminha, né? Então a gente às vezes abençoa a vida delas. E quando precisar, põe a mão e ora. Por quê? Porque esse é o nosso papel. Porque nós carregamos esta bênção. Os irmãos estão dizendo, estão entendendo isso aí? Então, se nós invocamos ao Senhor, nós precisamos cumprir esses mandamentos. Entendeu? Diz que nós seríamos tidos como um povo sábio. A palavra sabedoria em hebraico é Chokhmah. E Chokhmah, lá no livro de Provérbios, é uma pessoa. E os nossos sábios dizem que Chokhmah é o Mashiach. Então, quando a gente vai abrir a boca para falar da palavra do Senhor, e as pessoas vão ficar assim, por quê? Porque o próprio Yeshua vai estar falando através da nossa boca. Vocês entenderam, irmãos, como isso é lindo, isso é maravilhoso? E uma outra coisa, quando fala sobre entendimento, aqui a palavra lá em hebraico é biná, que ela fala do entendimento, de uma consideração, uma percepção, prudência e discernimento. Observe estas palavras. Nós vamos entender, considerar, vamos perceber o que está acontecendo, ter discernimento e prudência na hora de fazer as coisas. Quem tem entendimento, quem tem biná, que anda sempre junto com o Chokhmah, essas duas coisas andam juntas na Bíblia, quem tem isso, não sai fazendo as coisas de qualquer forma. A pessoa, antes de fazer a coisa, ela fala assim: o que você acha de fazer isso? O que você acha? Você acha que eu posso fazer? Você acha que vai ser bom para mim? A pessoa vai orar, pedir ao Senhor um sinal. Porque tem gente que age por impulso, né? Eu vou fazer um comentário aqui. Eu não quero apanhar de nenhuma mulher, tá? Por favor, agora vocês se segurem aí. Mas as mulheres são completamente impulsivas na hora de fazer compra. Verdade. Né? Na hora que elas vão sair para a gente fazer alguma coisa, elas começam a olhar nas lojas e tudo, quando o preço está bom, então é só Yeshua na calça. Oh, aleluia! E assim, e é interessante, irmãos, que aqui hoje nós temos algumas lojas, né, que é aquelas lojas que tem um preço único, né? Então vai lá e fala assim: eu só preciso de uma coisinha. Sai com 2 sacolas desse tamanho assim, né? Quase arqueando. Só coisa útil lá para casa. Eu estou falando isso, irmãos, com uma brincadeira, mas isso aqui é uma coisa séria, porque nós temos esse discernimento na hora de fazer as coisas, sabe? Nós temos essa sabedoria da gente entender e agir. Então nós não vamos, como o pessoal diz, entrar em frio. Por que nós não vamos? Porque nós temos essa sabedoria, que é o próprio Yeshua que está em nós, e antes de tomar uma decisão, nós vamos pedir conselho. Entendeu? O livro de Provérbios diz uma coisa interessante sobre conselho. Ele diz que na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. E quem quer sabedoria? O próprio Yeshua. Não sei se você percebeu que coisa linda. As duas coisas andando juntas e se conectando umas às outras. Por isso, irmãos, nós temos que considerar essa questão. A paraxá de hoje está nos ensinando a sermos desta forma,
a agirmos desta forma, a pensarmos desta forma. Porque quem pensa dessa forma, irmãos, é uma pessoa que vai ter muito menos dor de cabeça no futuro. Por que surgem os problemas? Por causa das decisões erradas. Toda decisão errada tem uma consequência. E toda consequência, se não frear naquele momento, ela gera uma outra consequência. E o salmista diz que um abismo chama outro. É o famoso abismo chamando abismo. Como é que faz? Entendeu por que a obediência aos mandamentos nos faz assim? Então, no nível mais baixo, não como Salomão, porque Salomão foi o único, né? Só ele, quer dizer, Yeshua primeiro, depois Salomão. Mas vamos pôr nós aqui no mais raso. A gente também pode ter uma sabedoria extraordinária, porque nós temos a mente de Yeshua, né? Temos Yeshua, que é a própria sabedoria, e temos o Espírito Santo. Quer dizer, a Bíblia fala, se você precisa de sabedoria, peça, que o Senhor dá, né? Então, eu acho que no nível assim, acho que é porque a gente não saca o cheque em branco. Mas se a gente sacasse, a gente teria sabedoria assim no nível, porque a pessoa, quando ela, vamos dizer, um vendedor, ele sabe quando a pessoa é fraca, que ele vai empurrar a mercadoria. E ele sabe quando a pessoa pensa, peraí, mas eu não preciso disso. Será que eu preciso disso lá em casa? Não preciso. Eu não vou comprar. E ele pode insistir, pode dar desconto, pode fazer o que quiser. Você fala, não, tá bom. Porque você tem uma convicção, você tem aquela sabedoria de pensar, mas não preciso mais da cadeira lá em casa, eu vou pôr a cadeira onde? Né? Aí ele já vai para o mais fraco, que o fraco ele fala, não, eu quero essa cadeira, porque não sei o quê, e compra, né? Então essa sabedoria, a gente buscar e pedir, Senhor, me dá sabedoria para lidar com dinheiro, com situações. Sim, e tudo isso, irmãos, é dia a dia. Nós não estamos falando de coisa assim. Nós estamos falando de coisa do dia a dia. Decisões que nós tomamos e que podem comprometer o nosso futuro. Simples assim. Por isso, irmãos, olha só que interessante. Você continua o seu discurso e diz assim: e que nação há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como esta Torá que hoje eu ponho diante de vós? Cada mandamento está conectado com a justiça, que é um padrão de retidão, de vivência no dia a dia. Quando eu cumpro, eu estou mostrando para outras pessoas que eu estou conectado a um padrão celestial, vivendo ele aqui na terra. É só isso? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Guarda a tua alma, emoção. Segura aí a emoção, segura aí a vontade de fazer as coisas. Como a Rebeca falou, hoje nós estamos vivendo no mundo, irmãos, em que nós somos bombardeados a todo instante por notícias. E entre as notícias tem aquelas que a gente vai ser induzido a comprar alguma coisa. Ah, porque saiu um novo modelo de carro agora, porque esse carro faz isso, assim, assim e assado. Você conversa com o carro porque ele tem piloto automático. Eu não sei dos irmãos, eu gosto de dirigir, eu tenho prazer de dirigir. Agora eu vou sentar no piloto automático, vou encostar ali e falar assim: dirige, vai até tal lugar que eu vou tirar uma soneca aqui. Eu vou de ônibus. Se for para tirar o meu prazer de dirigir, de ver a estrada, fazer as curvas e tal, eu vou de ônibus, velho. Vocês não estão entendendo? Então hoje eles querem nos convencer a fazermos coisas que tiram o nosso prazer. Os irmãos entendem isso? Hoje eles fazem as coisas para nos dar facilidades. Então o que eles fazem primeiro? Eles geram um problema para depois nos dar a solução. Nós precisamos de carros novos.
vão jogar os velhos tudo fora. Nos Estados Unidos é assim. Por que o carro é barato nos Estados Unidos? Porque eles geram necessidade. E o carro sendo barato, para que eu vou ficar com um carro velho? Eu compro um novo. Vocês estão entendendo isso? Então tudo isso, irmãos, a Torá fala assim: guarda a tua alma. Não esquece do que os teus olhos têm visto, ou seja, não vá atrás dessas coisas. Fique com seus olhos fixados em Yeshua, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fará por você. Não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida esses mandamentos. Nós estamos vivendo por causa desses mandamentos, irmãos, por causa de Yeshua. Cada mandamento está conectado com Yeshua. Isso hoje eu só estou aqui porque eu sou obediente a Yeshua e porque Ele me faz obedecer os mandamentos. Tem gente que diz que lei é ruim. Tem gente que diz que é. Os irmãos que dirigem aqui, se não tivesse lei no trânsito, não tivesse semáforo, com semáforo o povo já passa no vermelho. Moto, como é que o povo dirige moto? Lá no nosso bairro é empinando. Entendeu? Eles não respeitam semáforo, eles querem passar pelo meio de todo mundo, eles não estão nem aí para ninguém. E tem lei. Imagina se não tivesse. Por isso, qual que é a utilidade da Torá? É guardar a gente de todas essas coisas. E aí nós vamos ensinar para os nossos filhos este padrão. Por que é importante o filho vir para a congregação, para a sinagoga, para a igreja? Porque lá ele vai aprender o padrão. Por que é importante na hora que você está em casa, você vai orar, os seus filhos te verem orando? Vai comer alguma coisa, vai beber alguma coisa, peraí, vamos fazer a brahá, vamos fazer a bênção. A criança vai absorver isso, ela vai falar assim: eu tenho que ter temor aos céus. Meu pai me ensinou isso, minha mãe me ensinou isso. Isso vai ser uma corrente que vai ser passada de geração a geração. Os irmãos entenderam isso? Por que hoje nós temos a Torá? Por que hoje nós obedecemos os mandamentos? Lá atrás alguém pagou o preço por nós, obedeceu por mim e por você, para nós chegarmos aqui. Hoje temos condição de fazer o que nós estamos fazendo. É ruim obedecer? Só para quem é ímpio, só para quem não quer se submeter. Obedecer é a melhor coisa que tem. Por isso, irmãos, a Torá está dizendo isso aqui. Deixa eu pôr um pontinho aqui, Fabiano, porque esse aqui quem está falando é o Eterno. Sim. Que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa Torá? Olha o nível que a gente tem na mão. Isso é o Eterno está falando. Tem nenhuma nação do mundo que tem esses estatutos e esses juízos aqui que o Eterno entrega. Ou seja, nós estamos dentro de um reino. E nós somos participantes de um reino. Só que nós não estamos dentro de um reino que não tem leis. É isso que é legal, né? Nós estamos dentro de um reino que tem leis divinas. Porque o reino, vamos falar da Inglaterra, né? Tem as leis lá dos reis de lá, né? Nós estamos dentro de um reino que tem leis justas. Uns estatutos que preservam a nossa vida, preservam os nossos filhos, e vai nos conduzir à eternidade. Então, assim, se você parar para pensar, é um nível de um povo muito privilegiado. Muito. Com certeza. Por isso que a Eterno falou assim: eu não escolhi você, Israel, porque você era numeroso, bonitão. Eu escolhi por amor. É porque eu amei vocês e amo vocês. Né? É verdade. Eu queria só fazer um adendo aqui. Eu queria mostrar para vocês uma coisa que está escrita em Bereshit Rabá, tá? Eu quero ler para você que é pai ou para você que é mãe. Aqui está: o pai que ensina a Torá ao seu filho, você pode colocar no caso da mãe, né? Tem o mesmo mérito como se a houvesse recebido diretamente do Monte Sinai. Aleluia.
Quando eu e você ensinamos a Torá para os nossos filhos, e para mim, vocês são meus filhos agora, eu estou recebendo o mesmo mérito que os nossos antepassados tiveram quando eles estavam recebendo da boca do Eterno por intermédio de Moshe. Por isso tem que ensinar, tem que chegar, chamar a criança e falar assim: vem cá que eu vou te ensinar. Está claro isso, irmãos? Olha só. Uma outra coisa que está dito também nos sábios: não se pode suspender o ensino das crianças, mesmo para construir o templo de Jerusalém. Suponhamos que nós estivéssemos em Jerusalém, uma sinagoga lá em Jerusalém, agora que eu chego nós ainda vamos ter. O templo está sendo construído, nós vamos parar o ensino das crianças. É proibido pelos sábios. Por quê? Porque as crianças foram dadas como fiadores da palavra do Eterno. Elas são aquelas que vão garantir a continuidade da palavra do Eterno. Então tem que ensinar as crianças. Tem que ensinar, tem que trazer crianças, assim, tem que ensinar a fazer. Tem que chegar e falar assim: olha, vem cá, vamos lá, a gente vai, o rabino vai te ajudar, o rabino vai te ensinar. E se você não souber, me avisa que eu te ensino, para você ensinar seus filhos. Não dá para deixar os nossos filhos sem instrução, porque o diabo, ele não deixa barato. Eu falhei em ser pai, ele vai e se torna pai dos filhos. Misericórdia que isso não aconteça entre nós, em nome de Yeshua. Percebe como isso aqui é sério? Então, o Senhor, ele fala para Israel: vocês ouviram a voz do Eterno no meio do fogo, vocês ouviram a voz das palavras, porém além da voz não viste figura alguma. Ele vos anunciou a sua aliança e vos ordenou cumprir os 10 mandamentos e vos escreveu em 2 tábuas de pedra. Pense numa coisa, irmãos, pense no povo, 2,5 milhões de pessoas, no sopé de um monte, e lá em cima eles ouvindo a voz do Eterno, falando com eles sobre os 10 mandamentos. E depois isso foi escrito em tábuas de pedra, para que eles pudessem ter isso de forma física. Veja bem, a palavra dita oralmente se transforma na palavra escrita, para não ter dúvida daquilo que foi dito pelo Senhor. Por isso nós precisamos ter a palavra escrita, porque a gente acaba esquecendo, a gente acaba omitindo ou mudando alguma coisa. Por isso é tão importante nós entendemos que tem um pacto, tem uma aliança feita com derramamento de sangue, né? E depois isso aqui o Senhor vem falando da proibição de fazer qualquer tipo de ídolo, de qualquer figura, de qualquer imagem. Não pode, irmãos, não pode fazer imagem de nada. Falar imagem de homem, imagem de mulher, não pode, entendeu? Porque não foi vista imagem nenhuma lá no Monte Sinai. Então a gente não pode ter imagem de nada. Às vezes a gente ouve pessoas conversando e a pessoa até boazinha: mas não é idolatria, não, eu só gosto daquele moço lá, daquela mulher lá, mas não é idolatria, não. Mas só de ter a imagem? Só de ter a imagem já é alguma coisa. Já é um problema. Mas os irmãos entendem que o diabo ele usa mão, irmãos. Ele usa mão, lança mão disso para poder prender as pessoas, aprisionar as pessoas. Ele lança mão destes recursos para poder fazer o seguinte: não, fica tranquilo que isso não é problema não, você só está venerando, você não está idolatrando. É como se a imagem fosse assim, um intermediário. A última vez que eu fui, quando eu era católico, a última missa que eu fui, o padre estava dando essa justificativa. Irmão, essas imagens que temos aqui, essas imagens não é para adorar, é só para lembrar quem são eles, né? E eu já estava meio que me desvinculando, né? O Yeshua estava abrindo minha visão. E chegou na hora de uma certa reza, a igreja inteira se voltou para a imagem. Aí foi a última vez que eu fui, né? Que eu vi que o pai estava de migué, né?
Nós não adora, mas todo mundo se curvou para a direção da imagem. Meu Deus, isso aqui não é do eterno, né? Eu estou lembrando disso agora, voltando uns 10 anos atrás. Verdade. E olha só que interessante. Essa desobediência provocou o quê? Cativeiro. Cativeiro. E o Senhor fala assim, que quando vocês fossem lançados no cativeiro, Israel não tinha nem nascido ainda como nação. Mas o Senhor estava falando do cativeiro deles. Olha só que impressionante isso aqui. Ele diz assim, vocês vão ser lançados, as nações do mundo vão ser um povo pequeno em cada lugar. Porém, quando na infelicidade buscarem de todo o coração, de toda a tua alma, então Ele não os desamparará, porquanto Ele é um Criador misericordioso, nem os destruirá, nem esquecerá da aliança que jurou a seus pais. O que o Ramon acabou de falar aqui, estava no engano, estava na idolatria, mas o Senhor tinha uma aliança com ele, com a família dele, com os antepassados dele. O Senhor foi lá, pegou o Ramon e resgatou. Cumprindo essa palavra, porque ele tinha sede do Senhor. Olha que coisa linda, irmãos, a palavra se cumprindo de forma taxativa. Dá para a gente dizer que esse Criador, que o Eterno, está morto? Gente, o que está escrito aqui cumpre na nossa vida, no nosso dia a dia. Olha que coisa impressionante é essa. Então, irmãos, tudo isso é como se a gente pudesse estar recebendo aqui um testemunho claro de quem é o Senhor. Mas eu creio que é por isso que a Terra fala, guarda bem a tua alma, porque o homem tem necessidade de ver. Sim. Porque você quer ter uma imagem ali, né? Eu não é a pessoa. Ela quer ter uma imagem para ela ajoelhar e ver que tem alguém na frente dela. Porque o Eterno, a gente está perante o Eterno, só que a gente não vê ele aqui, né? Mas nós sabemos que ele está aqui, o Yeshua. Nós estamos perante ele, mas o ser humano, a gente tem essa necessidade de ver. Por que Israel fazia ídolos? Né? Porque ele tinha necessidade, para ele era pouco só o Eterno, ser todo poderoso, né? E olha que viu tantas coisas, mas precisava do Moloque para pôr um filho, para queimar o filho, para achar que o Moloque vai dar alguma coisa para eles, porque o Eterno não é suficiente ali para eles, né? Verdade. Então o problema é a alma, né? Guarda bem a tua alma. É verdade. Ontem nós falamos sobre fé aqui, né? Na Kabbalah de Shabbat. Vocês vão ler. Aí vem a pergunta: o que está escrito para mim e para você é verdadeiro? Hã? E Yeshua disse assim: onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nós somos mais do que 2 ou 3. Você tem dúvida que Yeshua está aqui? Não. Ele está aqui estudando a Torá conosco e me ajudando a dar a Torá para vocês. Aleluia. Vocês estão entendendo? Então, isso é uma questão de crer no que está escrito. É simples isso. Eu não tenho que fazer força. Está escrito. Foi o Senhor que mandou escrever? Eu creio. Acabou. Simples assim. É por isso, irmãos, que a Torá fala sobre isso. E olha, esse versículo que eu li para você diz assim: que o Senhor não se esquecerá de uma aliança feita com os nossos pais. Quanta gente orou para a gente estar aqui hoje? Os nossos antepassados, os meus antepassados lá na Rússia, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, quanto que eles oraram pelas gerações futuras, para que hoje a gente estivesse aqui. Você entende o peso dessa palavra? Por isso é tão importante compreender isso, para a gente poder falar o seguinte: puxa vida, nós não vamos ser destruídos. Nós não vamos ser destruídos, nós vamos receber a vida. Eu quero mostrar para você uma curiosidade. Provavelmente sim. Sim. O
pessoal que está assistindo a gente, é que tem um ventilador aqui, está muito seco e a garganta está uma benção. Mas continuando, a palavra destruir, que eu li aí no texto, ela vem de uma raiz que é shahat, que significa cova, destruição ou túmulo. Rabino, cadê a curiosidade disso? Agora alguém vai pegar água para mim. Cadê a curiosidade disso? Essa palavra é um dos 7 nomes do inferno. É uma das 7 divisões do inferno. Os irmãos estão entendendo o que a Torá está dizendo para a gente aqui de uma forma bem mais profunda? Ele vai preservar a minha vida e a sua para a gente não ir para o inferno. Olha que legal isso aqui. Mas você só descobre isso no hebraico. Toda hora. Olha que coisa maravilhosa. Por isso, irmãos, nós entendemos o seguinte: nós estamos vivendo o fim dos dias, e nos fins dos dias agora, a gente está próximo do momento em que o Senhor vai bater o martelo. E aí a pergunta é: quem está pronto nesse momento? Agora, irmãos, eu quero dar um salto aqui na Paraxá. Eu quero falar do Shema. Ai, Senhor, aleluia. Eu quero falar agora sobre o Shema. Então, eu gostaria de ler agora esse texto aqui, Deuteronômio capítulo 6, verso 1 em diante. Porque o Shema diz respeito a nossa vida, a nossa essência. Tá? Então, vamos lá. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Eterno, vosso Elohim, para ensinar-vos, para que os cumprisseis da terra que passais a possuir, para que temais ao Eterno teu Criador, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Dá uma parada aqui. Irmãos, se eu e você, além de honrarmos pai e mãe, guardarmos os estatutos do Senhor, a Torá está dizendo o seguinte: que os nossos dias vamos viver mais. Ok? Vamos ter uma vida melhor, mais longa, com qualidade. Ele continua dizendo assim: ouve, pois, ó Israel, e atentem os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques. Como te disse o eterno Criador de teus pais na terra em que manda leite e mel. Olha só, mais algumas coisas aqui. Fica atento e guarda, para que bem te suceda. Você quer que tudo dê certo na sua vida? Guarda os mandamentos. Você quer se multiplicar? Você quer multiplicar tudo aquilo que está na sua mão? Seja obediente e guarde os mandamentos. E você vai entrar numa terra que manda leite e mel. Tem alguma dificuldade nisso? Os irmãos entenderam isso? Então veja bem. Agora, ouve Israel, o eterno nosso Elohim é o único. Amarás, pois, o eterno teu Criador de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Irmãos, primeiro, ouve Israel. A palavra Shema, ela não significa só ouvir, significa obedecer. Então, quando a gente fala assim, ouve, ó Israel, nós estamos dizendo também, obedeça, ó Israel. Obedeça por quê? Porque você tem alguém que é único. O Eterno, ele é único, ele é um.
É interessantíssimos, porque aqui aparecem duas palavras, o tetragrama e Elohim. E aqui uma dessas palavras se refere ao Pai e outra se refere a Yeshua, tá? Então olha só que interessante. O Eterno, ele é único. Não tem outro Deus a não ser o Pai. E ele é chamado, na tradição rabínica, de En Sof, o infinito. O Eterno, o Pai, ele nunca foi visto por ninguém. Ele nunca apareceu em lugar nenhum. Ele está na eternidade guardado. E aí vem Yeshua, que foi criado pelo Eterno, que saiu do Eterno. Ele é filho, o Eterno gerou Yeshua. E Yeshua então vem para criar tudo. E quando nós oramos, nós entendemos que nós só temos um Deus. E Yeshua é Deus, irmãos? Não. Ele é o Messias. Deus não tem corpo de carne. E Yeshua tem um corpo de carne glorificado. Então ele não é Deus. Deus nunca foi visto por ninguém. Está escrito isso. E Yeshua foi visto por alguém? Então ele não é Deus. Rabino, você está abalando a minha crença. Não. Eu estou colocando as coisas no lugar. Por que Yeshua faz tudo o que ele faz? Porque ele recebeu do Pai todo o poder. E ele diz isso lá no livro de Mateus, que foi dado a ele todo o poder dos céus e na terra. Quem é que faz tudo? É Yeshua. Tudo que acontece no universo, quem faz é Yeshua. Mas por que ele não é Deus? Eu não quero saber por que ele é Deus. Eu quero saber que ele tem poder, porque a Bíblia designa Deus como o Pai, só. Os irmãos estão entendendo isso? Então Yeshua não precisa ser Deus para fazer o que ele faz, porque ele recebeu autoridade. Ele nos criou, ele criou o mundo espiritual. Ele tem autoridade inerente como Criador. Por que você acha que quando Satanás chegou perto de Yeshua para tentar ele falou assim: não tentarás o Eterno teu Criador? Você sabe quem sou eu te criei. Cuidado quando você se referir a mim. Por que os demônios, toda vez que Yeshua chegava, eles arrepiavam e diziam assim: o que você veio fazer aqui antes da hora? Que hora é essa? É a hora que Yeshua vai julgar o universo, vai julgar os demônios. Mas por que ele tem autoridade para julgar, Rabino, se ele não é Deus? Porque ele é o Criador. Ele tem toda a autoridade e o direito para fazer isso. Os irmãos estão entendendo isso? Então, é uma coisa muito interessante, porque o problema da tradução, de novo, fez com que essa confusão entrasse no mundo. E aí as pessoas não sabem fazer a diferença entre Deus e entre Yeshua. E não sabem fazer a diferença de duas situações: aquele que concebeu todo o projeto, que é o Eterno, que é o Pai. Você imagina que tudo que foi criado, tudo que nós estamos vendo aqui, estava na mente do Pai. O que o Pai fez? Falou para Yeshua assim: toma o projeto aqui. E Yeshua pega o projeto e executa. Por que você acha que Yeshua teve que vir para redimir o homem? Por que o Eterno não mandou outra pessoa? Digo eu, não, Senhor, que na hora que isso foi definido lá na eternidade, o Pai chegou para ele e falou assim: ó, foi você que criou, a responsabilidade é tua. Vai lá e redime aquilo que você criou. Você está entendendo isso? Isso é conversa de homem. Isso é conversa de gente madura. Você fez, o diabo meteu a mão naquilo que você criou, então vai lá agora
e resolve essa parada aí, e depois dá uma surra nele. Ué, eu fico imaginando, irmãos, como vai ser o momento do grande trono branco, o julgamento final. Vou fazer uma pálida descrição para você. Imagine todos os homens, desde Adão até o último, perfilados diante dos céus e da terra, o trono do Eterno abaixa, desce Yeshua sentado num trono, à direita do Eterno, e o Eterno diz assim: vamos fazer o julgamento agora. E Yeshua diz assim: vou separar os bodes da esquerda e as ovelhas da direita. Imagine agora todo esse povo separado, um número incontável de pessoas. Como que nós vamos mensurar, medir o número de pessoas desde a criação até o dia de hoje? Não tem como medir. Imagine esse povo todo diante do Senhor e Yeshua assentado no trono. Aí ele se coloca de pé para emitir o julgamento. Quando na antiguidade um rei se levantava, o que os súditos faziam? Faziam o quê? Ajoelhavam. Na minha opinião, entre aqueles que vão ser julgados para ser condenados, na linha de frente vai estar Satanás e todos os principais demônios, com o restante atrás deles. E Satanás vai ser obrigado a dizer uma coisa: eu não queria não, mas eu vou fazer uma coisa. Satanás vai se ajoelhar e vai abrir a boca para dizer assim: eu não queria dizer isso, mas eu tenho que dizer, tu és Yeshua, tu és o Senhor, para a glória do Pai. Você imagina isso acontecendo? Nessa hora, irmãos, eu vou pular, eu vou rodopiar, vou dar glória. É a cena que todo mundo sonha, velho. Por quê? Porque só tem um Deus e tem a sua testemunha fiel e verdadeira. Eu queria falar uma coisa para vocês. Quando você lê na Torá ou no Rumash, você vê que tem duas letras que são diferentes no Shema. Primeiro tem uma letra Ain no final da palavra Shema. E no final da palavra errata, uma letra Dalet, que é diferente. Elas são maiores. Quando você pega a letra Ain e a letra Dalet, você tem a palavra testemunha. Et, que forma testemunha. O que o Shema aponta para quê? O Shema é um testemunho de quem é o Eterno e de quem é Yeshua. Quando perguntaram para Yeshua qual é o maior mandamento, ele disse: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Yeshua disse que esse é o grande mandamento. Por isso o Shema ele é tão importante para nós. Nós somos testemunhas de algo grande que foi feito no universo, e nós estamos aqui como aqueles que vão levar essa palavra para o restante do mundo. Nós somos testemunhas de que há um só Deus e há um só Senhor, que é Yeshua HaMashiach. Alguma dúvida? Fala alto no microfone. E quando se diz sobre a Divina Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu sempre entendi que os três eram um só, que os três são parte de Deus. Então, Yeshua é parte do Pai, então ele seria Deus também. E o Espírito Santo, que veio para nos consolar, seria também parte, é o Espírito Santo de Deus. Então, ele também está entre nós e é parte de Deus. Então, a Divina Trindade, os três é um só. Então, não é isso. Não. Primeiro, eu vou voltar aqui.
Voltando à minha explicação. Quando a gente fala de Deus, nós estamos falando daquele que a Bíblia diz que nunca foi visto por ninguém. Primeira coisa, tá? Quando a gente fala de Yeshua, e a pergunta que eu fiz, Deus pode ter um corpo de carne? Se ele tiver um corpo de carne, ele deixa de ser Deus. Você concorda? Para ser homem. Se ele foi visto por alguém, está contra aquilo que está na Bíblia. Então ele já não pode ser colocado como Deus. Então o que eu estou fazendo? Só fazendo você pensar. Só quero que você pare para pensar. Essas duas coisas já são suficientes para dizer que Yeshua não é Deus. E para dizer para a gente o seguinte, que quando Yeshua assume o papel de ser o resgatador de toda a humanidade, ele vem e faz o papel dele e volta para o Pai. Rabino, o que tem que ver uma coisa com a outra? Quando isso aconteceu, o que o cristianismo fez? O cristianismo colocou ele como se fosse Deus, por causa da tradução errada do hebraico. Aí ficou Cristo, foi como se fosse um sobrenome, porque se fosse ungido, ia quebrar essa palavra. Se ele é ungido, ele não é Deus, porque alguém unge. Seu filho é você? Está respondendo sua pergunta? Seu filho não é você. Seu filho é parte de você, mas ele tem uma personalidade própria, um caminho próprio para seguir. Tem as características dela. Antes dela fazer a pergunta, eu ia falar sobre uma pergunta que eu fiz para você. Não sei se você vai lembrar. Quando você deu uma aula falando sobre Yeshua ser o Criador. Eu lembro que na época eu tive um baque, né? Porque eu vinha dessa trindade, eu vinha dessa crença de que os três eram um só. Quando o Rabino ensinou sobre Yeshua sendo o Criador, para mim foi um baque tão grande que eu falei, Rabino do céu, me explica esse negócio aí, porque eu estou aqui meditando, eu estou flutuando, porque quando eu pertencia a outra denominação, né, a igreja e tal, eu tinha essas dúvidas. Então eu creio que já era Yeshua, já a própria sabedoria se revelando para mim. Porque eu não entendia como que o pai se faz filho, como que o pai senta ao lado dele mesmo. Eu fazia essas perguntas, não faz sentido. A interpretação de texto, entendeu? Como que o pai se fez filho na terra, entendeu? Então, é umas coisas que assim, agradeço ao Eterno por ter me revelado isso, mas tem muita gente que ainda acredita nisso. Sim. Tem um outro detalhe, a gente ouve muito que o Eterno encarnou. Né? Encarnou por causa de Yeshua, né? Ele encarnou, quer dizer que o trono ficou vazio. Então, durante 33 anos, o céu ficou vazio. Satanás podia reinar, fazer tudo que ele Não tinha voz de comando no céu. Porque Yeshua tinha limite. Ele não podia voar para lá, para cá, ele não era onisciente, onipresente, não. Ele estava no corpo. Então ele cansava, ele tinha fome, ele tinha que dormir, ele tinha que comer. Quer dizer, se ele encarnou, então o trono está vazio. Sim, dentro desse conceito, dentro sim. desse conceito. Por que o Eterno não podia ser Yeshua? Porque o Eterno está reinando ali, não pode. Outro, o Eterno em Sof, é como se você chegasse perto do sol. Você estoura, você explode. Sim. Você não pode. E o Eterno jamais conseguiria entrar dentro de um corpo. Porque o corpo não vai suportar a presença dele. Agora, Yeshua, o que Yeshua teve que fazer? Ele teve que tirar a glória. Por isso que ele fala, né? Ele desce, quer dizer, ele está no estado de glória. Ele tem que descer a níveis, que é tanto que os anjos vão falar: meu Senhor, o Senhor passou por aqui, nós não te vimos, porque ele foi descendo, 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 até chegar no ponto de criancinha, de bebê, entrar no útero, né, amiga? Porque imagina o Eterno no útero de Miriam, estourar tudo, não ia ficar nada. Quer dizer, o ser humano pecador, imagina o que ia dar um negócio desse. Sim, só vou fazer uma adendo antes de passar para outra pergunta. O Espírito Santo, por que ele não é Deus? Ele é uma partícula só. Porque se ele fosse Deus e ele habita dentro de nós, você acha que a presença do Eterno
do infinito, ele poderia habitar dentro de nós? Os irmãos entenderam isso? Como é que o infinito vai entrar no que é finito e mortal? Por isso que nós temos que entender esse conceito muito bem, para a gente poder então falar assim, puxa vida, meu Pai, agora eu estou entendendo quem é quem. Eu me relaciono com Yeshua através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. E tudo que eu faço glorifique Yeshua, glorifique em última instância o Pai. Você está entendendo que tem uma cadeia nisso? Então não existe trindade. Não existem três deuses. O que existe é o eterno infinito, Yeshua, o Messias e o Espírito Santo, cada um fazendo o seu papel para que nós pudéssemos chegar onde nós estamos hoje. Samuel. Inclusive, como eu Bem pertinho. já escutei, né? A gente vem aprendendo sobre a questão dessa trindade. No caso é o Eterno, Yeshua e o Espírito Santo, né? Aí eles falam que é Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, porque três seres distintos com um só poder, que eu já ouvi falar. Só que daí a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes essas pessoas que pensam assim estão cometendo até heresia, né? Porque se Yeshua é Deus, o Espírito Santo é Deus, tipo assim, fica como se fosse três deuses distintos, né? Aí remete ao paganismo, né? A idolatria aí acaba entrando no paganismo, né? Porque não existe três deuses, né? Muitas vezes eu estava olhando aqui um versículo aqui, esse versículo também causa confusão, que eu já vi, né? 1 João São João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu já vi pessoas confundindo essa parte, o verbo era Deus. Aí se o Rabino pudesse explicar, né, pra gente? Sim, isso vai ser objeto da nossa aula de Bereshit, né, no princípio lá do nosso novo ciclo da Torá. Eu só vou dar uma palhinha aqui, o pessoal voltar para assistir a aula de Bereshit, né? Então veja bem, primeiro que não é o verbo, é a palavra, lá é Hadavá, a palavra é o Criador. Você está entendendo? Então se você pegar a palavra, colocar assim, que a palavra é o Criador, e quem é a palavra? Quem que é a palavra? Os irmãos entenderam? Se Yeshua é a palavra, ele também é o Criador. Então esse texto está esclarecido por si só. E ele estava com quem? Com o Eterno. Lógico que ele estava com o Eterno, se ele estava sentado no trono ao lado do Pai. Os irmãos estão entendendo isso? Então nada do que foi feito, irmãos, foi feito de forma aleatória. Houve uma reunião para que eles pudessem colocar cada coisa no seu lugar. Um acordo entre eles. Então, quando foi para fazer qualquer coisa, o Eterno, o Pai, ele deu o projeto para Yeshua, falou, toque o projeto. Yeshua examinou e falou assim, Pai, eu vou começar por aqui, eu vou começar criando o mundo espiritual, que são os 7 céus. Nos 7 céus, em cada nível tem alguma coisa. No terceiro céu, tem aquilo que a gente conhece como Gan Eden, que é o lugar para onde vão os justos, e do outro lado tem o inferno. Tudo isso foi criado por Yeshua. Aí depois, quando ele criou todo o mundo espiritual, lógico que ele criou todos os anjos, arcanjos, serafins, querubins, e todas as 10 modalidades de anjos que existem. Não dá para mim falar sobre isso agora. Tudo criado por ele. Aí ele vai fazer o que agora? Gênesis 1, no princípio criou Elohim, os céus, e depois o próximo passo foi criar a terra. Para criar a terra, ele teve que criar o universo, que é o espaço físico, onde o planeta Terra vai ser alocado. Vocês vão entender isso? Então ele criou o que é o espiritual, e depois ele criou aquilo que é físico. O universo, ele é físico, nós sabemos disso. Então, a partir daí,
nós temos esse versículo, então, quando cruza esse versículo com Gênesis 1, ele só confirma tudo aquilo que foi feito por Yeshua na criação. E tem um versículo também que o pessoal pega muito: eu e o Pai somos um. Mas ali é da questão de unidade, igual marido e mulher. É uma só carne. Não quer dizer que eu deixei de ser eu mesmo, ou você deixou de ser você. Mas no momento da relação, os dois se tornam uma só carne. Quer dizer, a unidade é tão grande que eles se fundem, né? Fundem, né, nesse sentido. Então, o Pai e Yeshua, por exemplo, o Yeshua muitas vezes fala assim: tudo o que o Pai me fala, eu passo para você. Porque as minhas palavras é a do Pai. Existe mas unidade o Pai entre eles. está no céu e ele na terra. Mas Exato. a unidade era tão grande que era como se o Pai estivesse na terra, através de Yeshua, né? Exatamente. Os irmãos entenderam isso? É muito simples de entender, irmãos. O problema todo foi a tradução e a falsa interpretação que levou para essa bagunça. Aí a mistura ficou tão grande que as pessoas falam assim: mas espera aí, eu aprendi assim, como é que agora eu vou tirar isso aqui da minha cabeça? É simples, é só desfazer o nó da cabeça. Esse nó que não tem explicação. Se são 3 deuses, então peraí, tem idolatria. Entenderam isso? Tem pergunta? Fala alto, por favor. Entendendo isso, o nosso louvor a gente vai chamar como? Como é que é? Como que a gente vai louvar? Entendendo isso agora. Como assim? Como que a gente vai cantar? Uma adoração nossa. A gente lá. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Continua do mesmo jeito, porque eu vou repetir aqui. Quando eu faço alguma coisa, quando eu canto, por exemplo, o Senhor, eu estou cantando aqui para Yeshua, estou falando com Ele, Adoramos. nós te louvamos e tal. Quando eu faço isso para Ele, isso está indo para o Pai. Quando eu faço direto, eu falo assim: Eterno, Pai. Está indo para o Pai, está indo para Yeshua. Não muda nada. O que muda é eu entender quem é quem. Entendeu? E entender o seguinte: o Eterno fez isso, o Eterno fez aquilo outro. O Eterno não fez nada. Ele colocou nas mãos de Yeshua para fazer. Mas Ele recebe os créditos, Ele recebe a glória. Vou dar um exemplo para os irmãos. Vocês já viram quando um prédio está sendo construído? Já viu? Tem uma placa na frente. Projeto arquitetônico tal. Arquiteto responsável, fulano de tal. Quem construiu o prédio? Os pedreiros, o mestre de obra. Quem levou o crédito? O engenheiro, o arquiteto que colocou o nome dele lá. Os irmãos entenderam? É fácil de entender, gente. Quando qualquer coisa a gente faz aqui para Yeshua, quem está recebendo junto é o Pai. Não tem problema nenhum. Não tem competição no céu, irmãos. Ninguém tem ciúme. Falar assim, o Pai vai falar assim: eu estou com ciúme de você porque estão falando só de você. Não, estão falando de você porque você é o responsável por isso. Lembrando que o Rabino Shaul vai dizer assim: no final, tudo isso vai ser entregue para quem? Para o Pai. Gente, no final Yeshua vai falar assim: Pai, está tudo aqui resolvido, tá? Tudo feito conforme o Senhor me ordenou. Não tem dificuldade essas coisas. Por isso que quando a gente entende isso, você fala assim: uau, eu estou servindo a pessoa correta no universo. Eu não estou servindo qualquer um. Eu estou servindo aquele que arquitetou o plano, o que executou e aquele que está hoje comigo, dando continuidade a tudo isso. Fechou? Na verdade, você está dizendo o seguinte, porque até a gente tirar toda a tradição de 2000 anos é difícil, não é fácil, né? Porque a Trindade vem desde... Aí depois a última pergunta aqui, eu vou terminar. Tá, você está dizendo
Ele é o Redentor, acabou. O papel dele é esse. E ninguém pode comparar com o Espírito Santo, que é essa pequena centelha que está dentro de nós. E Yeshua não pode entrar dentro de nós, porque tem um corpo, né? Ele não vai habitar aqui dentro, tem que ser o Espírito Santo. Então, se a gente souber separar e não fazer essa salada, a gente não põe Yeshua no lugar do Eterno, não põe o Espírito Santo no lugar. Não, a gente sabe separar. E cada um, o Espírito Santo, ele é espírito, ele não veio em carne, né? Ele é para estar dentro de nós. Ele não pode ser o Eterno na plenitude. Sim. Porque o homem não resiste, não conseguiria habitar. É isso. Essas três pessoas que não podem ser misturadas. Exatamente. Só lembrando, Rebeca, que para se chegar a essa conclusão, nós temos que ter uma maturidade espiritual e entender essa progressão. Aí nós vamos saber que o que nós estamos fazendo, para quem nós estamos fazendo, está tudo certo. Sim. Sem a salada e com o objetivo correto, que é, estamos reconectados com Ele, somos um com Ele, porque estamos conectados pelo Espírito Santo, e sabemos que quando tudo isso aqui acabar, nós temos uma herança para receber na eternidade. Sim. Acabou! Não tem que pegar e ficar dificultando isso, que é uma coisa tão simples e que está no nosso dia a dia. Ah, porque o teólogo fulano de tal disse. Isso é problema dele. Estamos no leite. Entendeu? O que nós temos que entender é que isso tudo é muito simples. E nós não vamos atribuir a quem não tem direito aquilo que é de quem tem direito. Só isso, acabou. Que até Yeshua fala, eu vou entregar tudo para o Pai. Se ele fosse o Pai, como é que ele vai entregar tudo para ele mesmo? Né? Então não tem sentido ele entregar. Então eu vou entregar outra. Em Apocalipse a gente vê 2 tronos. Se ele fosse o próprio Deus, como tem 2 tronos, para que ele está sentado à direita? Se ele está sentado à direita de alguém, tem alguém no outro, né? Então assim, acho que é só a gente raciocinar. Eu acho que Por favor. É um raciocínio. Por favor, coloque o Tico e Teco para funcionar. E você que está nos ouvindo aqui, coloque o Tico e o Teco para funcionar. A última pergunta e nós vamos fechar para achar, porque o horário já passou. É só um complemento, né? Porque quando Jesus ele esteve em terra, Yeshua. as pessoas, os ouvintes conhecem como Jesus, né? Jesus. Não, mas é Yeshua. Quando Yeshua esteve em terra, tudo que ele ia fazer, tudo que alguém, pelo Pai, era revelado, ele falava assim, foi o Pai que te revelou. Ou seja, ele excluía ele com aquela autoridade naquele momento. Então, agora, Yeshua, o Pai e o Espírito Santo, eles podem ser louvados, sim. Por quê? Porque o Eterno, ele é digno de toda a honra e toda glória. Se um rei carnal pode se ter honras e honrarias, por que não o rei dos reis? Quanto mais ele, exatamente isso. Quanto mais e o ele. Espírito Santo, por que nós não podemos adorar dentro do Espírito Santo? Porque ele é o que nos intercede, faz a nossa intercessão diante do Pai com gemidos. Ele leva tudo isso para Yeshua, exatamente isso. Então, por exemplo, o Lúcifer, quando ele outrora estava no céu, ele andava pelas pedras ofogueadas e cuja glória dele era a maior que tinha, por que ele foi expulso de lá? Porque ele quis a glória que Deus não reparte com ninguém para ele. Com certeza. E ele foi expulso. Então, essa divisão é bem clara na Bíblia. Verdade. Deus Pai, ela fala Deus Pai e Deus Filho. Por que equiparam a Deus? Porque no céu não tem nenhum nome maior. Então, e o Filho não é Deus, a gente tem que lembrar isso. É só o Filho. Ele é o Filho. Só que ele recebe essa honra porque foi dado pelo Pai. Sim, mas isso não faz dele Deus, né? Só para lembrar isso aqui. Isso, não faz dele Deus. Mas ele recebe essa honra. As pessoas falam, Yeshua é Deus. Não é Deus. Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Com certeza. Eu sempre entendi isso, mesmo no cristianismo. Né? É. Só que assim, as pessoas têm, igual o irmão comentou, como que o Eterno ia sair do trono para encarnar em carne e osso e para Misericórdia. Mas era só um comentário mesmo. Baruch Hashem. Irmãos, então nós vamos terminar a nossa paraxá. E você que nos assistiu até agora, continue conosco, porque nós temos uma próxima paraxá que virá. E nessa paraxá nós temos mais novidades. Imagine hoje o que você recebeu. E fora o que nós vamos trazer para você até o final desse ciclo de estudos da Torá.
Nos vemos na nossa próxima paraxá. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.